então Lucas 22, verso 1 ao verso de número 6. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. E vamos parar por aqui. Bem, como em nossos dias, essa passagem relata que a festa da Páscoa se aproximava. Nós já estamos vivendo a chamada Quaresma. Estamos na metade da Quaresma. Isso é, 40 dias antes da Páscoa. Já aprendemos que, infelizmente, foi anexado ao calendário católico que, antes de iniciar os 40 dias, o carnaval, ele foi anexado. Porque qual era a ideia? Já que eu vou me consagrar, já que eu vou me santificar a Deus, primeiro eu vou me permitir entregar-me às obras da carne. É como se permitíssemos pecar contra Deus durante 4 dias, para que depois, ao longo de 40 dias, pedíssemos perdão pelos nossos pecados e no domingo de Páscoa agradeceríamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Essa religiosidade corrompeu a igreja por muito tempo. Essa religiosidade de não levar Deus a sério trouxe sérias consequências para a igreja, e um dos motivos de haver uma tão aguda reforma através de Lutero, essa foi uma das mudanças que precisavam acontecer. Mas, assim como as autoridades religiosas na época de Jesus faziam, há também em nossos dias, não se iluda, há também uma conspiração espiritual contra a igreja. É do interesse do adversário que você naufrague na fé. É do interesse do adversário que a sua fé, ela não seja uma fé verdadeira, mas uma fé fingida, uma fé enganosa, que infelizmente, ao chegar ao último dia, em que você pedir, Senhor, abra-nos a porta, Ele falará para esses que seguiram uma fé enganosa, eu não vos conheço. Afastem-se de mim aqueles que praticam a iniquidade. Então, assim como na época de Jesus, nós enfrentamos também o mesmo contexto hoje. Porque eu vou falar nessa manhã sobre oposição persistente. Essa oposição persistente, ela está atrelada à nossa cantata
de Páscoa que vai acontecer aqui, mas de maneira antecipada estamos preparando a nossa vida e também nos apropriando da graça, da autoridade, do poder para desfazer as obras do diabo. No texto, afirma que no pacto da traição contra Jesus, Satanás entrou em Judas. Judas é um exemplo para nós de alguém que vive com Jesus, mas guarda na sua vida uma oposição persistente. Uma coisa que precisa ser vencida. Todos aqueles que têm na sua vida uma oposição persistente, primeiro eles precisam admitir que, olha, tem algo na minha vida que não vem da parte de Deus. Eu sei que desagrada ao Senhor. E o que Deus espera? Deus espera que você não somente admita isso, caia em si, como o filho pródigo caiu em si. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas Deus quer que você também se aproprie de armas espirituais e comece a lutar a favor da sua própria vida. Nós estamos vivendo dias finais da igreja na terra. E Deus vem buscar uma igreja santa, consagrada, uma igreja que leva o seu relacionamento com Ele a sério. E para isso, nós precisaremos ser minuciosos com relação àquilo que estamos pensando, àquilo que estamos fazendo. Porque se tem algo em mim que tem dado uma brecha, se tem algo em mim que tem dado uma habilitação, lembram sobre a legalidade do que nós falamos? É chegada a hora de nós interrompermos isso. Deus tem até me alertado, e eu quero trazer esse recado para você, porque Ele está nos dando graça para que haja uma restauração completa na nossa vida. Mas se nós não nos apropriarmos desse momento oportuno, coisas que você não gostaria que acontecesse vão acontecer. Mas Ele está avisando antes. No Evangelho de João, que fala sobre essa mesma passagem, quando Jesus disse que um dos discípulos iria traí-lo, todos os discípulos disseram, não sou eu, não sou eu. E Pedro fez um recado para João. João, que sentava do lado de Jesus, Pedro disse para ele assim, fala, quem é? Como se Pedro, falasse para João, pergunta a ele quem é. E diz no Evangelho de João, que João reclina a sua cabeça no ombro de Jesus e diz, Senhor, quem é? Quem é? E Jesus responde, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, este irá me trair. E aí diz lá em João, que logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Portanto, desde a criação do mundo, desde Gênesis, há uma intensa guerra sendo travada entre as forças do bem e do mal. Há uma guerra no mundo espiritual
contra a nossa alma. A nossa alma é tão preciosa que Deus, ele foi capaz de entregar o seu único filho, não somente para morrer em nosso lugar, mas para nos resgatar da morte eterna. Por isso, há uma necessidade urgente de vivermos debaixo de vigilância em oração nesses dias que se chamam hoje. Houve uma conspiração, um plano para matar Jesus. Tem um plano para matar você. E olha, quando você morrer, não vai ter mais jeito. É melhor morrer posicionado em Deus do que morrer distraído, fazendo aquilo ao qual Deus, ele reprova. Deus está exigindo uma igreja posicionada, uma igreja que leva o relacionamento dela com Ele a sério. Havia uma brecha na vida de Judas. Havia uma oposição persistente na vida de Judas. E isso fez com que o ataque de Satanás contra ele fosse bem sucedido. Ora, quando o inimigo também se levanta para peneirar a nossa fé, o nosso Deus, ele intercede por nós. Até mesmo o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quando há algo facilitando o ataque do adversário, não há como Deus nos socorrer. Daí vem a necessidade de colocar a nossa vida em ordem, pois esta é a última hora. Deus está bradando dos céus, dizendo: minha igreja, prepare-se. Vem algo contra a humanidade, e vai ser algo assustador, mas vem algo contra aqueles que não se posicionam diante de Deus. Aqueles que estarão posicionados, sabe o que vai acontecer? Eles não terão medo. Eles não ficarão aterrorizados, porque a ira de Deus está para acender, irmãos. E o mundo não será mais o mesmo. Tudo deixa crer que a nossa geração é a última geração. E ela está sendo convocada a se posicionar para que também não fique debaixo dessa ira da parte de Deus que irá se acender. Então, vem aí a necessidade de colocar a nossa vida em ordem. E eu quero convocar a você, porque a partir de amanhã, hoje faz 20 dias da quaresma, ou 19 dias, e a partir de amanhã começa 21 dias até a Páscoa. E eu quero convocar você a jejuar. Eu quero convocar você a se santificar. Mas não é fazer de qualquer maneira, não, irmãos. É fazer uma coisa séria, porque o que está em jogo é a sua alma. Você nunca poderá falar que não foi avisado. Você que está aqui foi trazido por Deus e Deus está bradando aqui nessa manhã. Não pela força, não pela violência, mas voluntariamente para que você ponha a tua vida em ordem. O que não está permitindo que a sua vida fique em ordem? É uma oposição persistente? Então ore por essa oposição, jejue. Daniel, quando fez o jejum de 21 dias, ele sabia que Jeremias tinha profetizado e que 70 anos do cativeiro na Babilônia tinha chegado. Mas Daniel, né? Eu falei certo? Que às vezes eu troco o nome aqui. Então, Daniel
vendo que o povo não estava posicionado, ele levanta aquele jejum. Ele, além de levantar o jejum, ele pediu perdão pelos seus pecados, pediu perdão pelos pecados do povo. E ele levanta um jejum dizendo: Senhor, não estamos prontos. Nos ajude. Nesses 21 dias, parecia que nada estava acontecendo. Mas no final de 21 dias, sabemos muito bem que o anjo do Senhor se apresenta a Daniel dizendo: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a orar e a entender pelas escrituras que é chegada a hora, houve uma resposta no céu. E por isso é que eu vim. Mas demorou 21 dias, porque o príncipe da Pérsia me resistiu. Isso é, há uma batalha nas regiões celestiais quando a igreja ora, irmãos. E essas oposições persistentes, elas precisam ser rompidas na nossa vida. Porque eu me incluo também. Eu me incluo. Nós sabemos da nossa natureza falha que nós temos. Então, ai de mim me colocar superior a qualquer pessoa aqui nessa manhã, porque eu me incluo na necessidade também de jejuar, de buscar, de orar contra oposições persistentes. Para Judas, fica evidente que Jesus não era o tipo de Messias ao qual ele esperava. Na verdade é que havia uma falsa profecia e por isso precisamos tomar cuidado. Jesus disse: nos últimos dias, o engano se manifestaria de uma forma muito intensa. E havia na época de Jesus também uma falsa profecia que deturpava a pessoa do Messias. E Judas caiu no conto de Satanás, porque Satanás entrou nele, ele já olhava para Jesus, mesmo andando com Jesus, mesmo presenciando o que Jesus fazia, ainda havia no coração de Judas uma desconfiança. Será que esse é o Messias mesmo? Ou será que esse é um profeta, é um mestre, é um grande sacerdote? Os judeus, naqueles dias, e até o dia de hoje, eles acreditavam no Messias que os libertaria do jugo romano e restauraria o reino terrestre de Israel. Olha como os judeus hoje estão todos oriçados, porque o Trump voltou ao poder e deu carta branca para eles fazerem o que quiser, porque o reino de Israel vai prevalecer sobre tudo e sobre todos. O verdadeiro Israel de Deus que Jesus veio trazer é a igreja. Somos nós. Eu não preciso usar quipá, eu não preciso usar estola sacerdotal, eu não preciso trazer símbolos que apontavam para Jesus das sinagogas, porque nós vivemos, irmãos, uma era que já está consumada. Ela foi consumada por Jesus na cruz. Então, os discípulos, assim como Judas, enxergavam o Messias como um grande estadista político. Entenderam? A política, como ela corrompe o nosso relacionamento com Deus. Não dá para associar a política com o cristianismo, porque é a mesma coisa associar o diabo com Jesus.
associar as trevas com a luz, associar o profano com o santo, não se misturam. A política cuida das coisas aqui, e daqui dessa terra as coisas são decaídas, são erradas, e continua no erro. A política não vai resolver nada. Nós precisamos de um rei, de um presidente que resolva. Ele já veio, o nome dele é Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele já veio. O nosso governante perfeito já veio. Ele é perfeito, ele não tem defeito. Ele já veio para resgatar a humanidade. Não precisamos de mais nada. Mas a frase, ora, Satanás entrou em Judas, traz a ideia que Judas, ele começou a pensar da mesma forma que o diabo pensava. Na verdade, Judas não queria a morte de Jesus. Ele achava que aquela situação dele fazer um acordo com as autoridades religiosas e entregar Jesus seria uma provocação, porque se ele fosse Messias mesmo, ele iria reagir. Mas o diabo é assim, ele usa meias verdades para nos enganar. Enganou Judas e ele caiu, porque já havia uma brecha, já havia uma oposição persistente dentro de Judas, mas ele não admitia. Então, Satanás entrar em Judas é o mesmo que você começar a pensar o que Satanás pensa. Porque, irmãos, o inimigo, ele não tem a necessidade de entrar no corpo de ninguém. Ele quer ganhar a nossa forma de pensar, a nossa maneira de pensar. Se você pensa igual o inimigo, pronto. Vai para a igreja tranquilo, leve a sua vida como você está levando, porém, há um cativeiro, há uma fortaleza nos teus pensamentos. Como o Senhor disse através de Isaías, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. A marca da besta. A marca da besta não é um chip. Tira isso da tua cabeça. Isso é uma distração. Já colocaram um chip aqui. Não é chip. A marca da besta na testa e na mão direita apontam justamente para aquilo que aconteceu com Judas Iscariotes. Então, pastor, o que é a marca na testa? A marca na testa é a maneira de pensar. Se você pensa igual o diabo, pronto. A marca na testa é isso. É você fazer os planos que não são os planos de Deus. São planos até lícitos, mas não vêm da vontade de Deus. Isso é ter a marca do inimigo na testa. E a marca do inimigo na mão direita. A mão aponta para obras, para aquilo que nós vamos ser levados a fazer. Então, eu penso igual o inimigo e logo eu começo a fazer o que ele quer que eu faça. Isso é a marca da testa e da mão direita. Essa é a marca da besta. É pensar igual a ele. É uma legalidade espiritual que Satanás precisa para interferir na vida do crente, na família do crente, na igreja do crente, na nação, nas nações.
é a legalidade que ele precisa, é pensar igual a ele pensa e é agir da forma que ele quer que façamos. Mas há poder no sangue de Jesus, há poder no nome poderoso de Jesus, porque embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne, mas graças a Deus que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, argumentos que não vêm da parte do Senhor, e levamos o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo Jesus. É isso, é essa igreja que Deus quer restaurar, é que ela ganha discernimento e fala, isso aí não, isso aí pode me matar. Como Jesus disse, olha, não temam aquele que mata o corpo, temam aquele que mata o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno. É esses que vocês devem temer. Então, esse tipo de fé corajosa que vai nos exigir agora, nessa última etapa. Então, Deus quer restaurar a igreja dele. Deus quer preparar a nossa vida pelo que vem pela frente. Tudo deixa crer, debaixo de uma linha teológica, que a igreja vai vivenciar a tribulação. A tribulação nada mais é do que a ira de Deus se manifestando na terra, anunciando que o tempo acabou. O tempo acabou. A oposição persistente é eficaz quando ela age no nosso pensamento. Ó, testa, marca na testa. A oposição, ela persiste principalmente quando nós não temos a mente de Cristo, mas temos a mente do diabo. É duro isso, irmãos, mas é muito sutil. É uma coisa que fica encoberta. O inimigo, ele não quer ser denunciado. Na verdade, ele quer confundir as coisas. Aquilo que está acontecendo de Deus na sua vida, ele fala que é o maligno. E aquilo que é ele fazendo, ele fala que é Deus que está fazendo na tua vida. Ele quer confundir. Mas há poder no sangue de Jesus. Nós vamos observar que a vida de Judas nos deixou um alerta muito importante. O primeiro alerta que a vida de Judas nos deixa. Judas andava na companhia de pessoas certas. É até bíblico, né? Porque diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Judas andava na companhia de pessoas certas. Ele caminhava com Jesus e ao lado dos apóstolos. Ele se associou às pessoas certas, mas isso não impediu de Satanás entrar nele. Quem está seguindo Jesus aqui, levante as mãos. Eu também. Mas, não é garantia. Satanás pode entrar aí, se a gente não vigiar. Segundo alerta da vida de Judas. Judas teve uma educação religiosa correta. Por 3 anos, ele aprendeu e viu Jesus realizando toda a sorte de milagres. Judas viu que Jesus era perfeito, não tinha pecado. Mas isso não impediu que Satanás entrasse nele. Judas tinha boa reputação. Por isso, ficou responsável pela sacola do dinheiro. Sabia disso? Que Judas, ele era responsável pelo dinheiro
ao qual Jesus e os apóstolos gastavam. E quando Jesus disse, um de vocês irá me trair, nenhum dos apóstolos disse assim, já sei, é Judas. Ninguém falou que era Judas. Por quê? Porque externamente ele tinha uma boa reputação. A oposição estava dentro dele escondida. Não era algo aparente a olhos humanos, não, irmãos. Vem por revelação. E se você é de Deus, Deus também te revela coisas a respeito da sua própria vida. Isso não impediu de Satanás entrar nele. Judas, quarto, era envolvido e participante. Ele pregava, ele trabalhava, ele servia, ele saía com os discípulos para anunciar o reino de Deus, mas não impediu que Satanás entrasse nele. Volto a repetir, tinha algo na vida de Judas. Deus queria tirar aquilo. Até quando Judas beijou Jesus e Jesus disse, com um beijo você trai o Filho de Deus. Se Judas ele se arrependesse, ainda havia chance para ele. Mas mesmo ele sendo envolvido e participante, isso não impediu de Satanás entrar nele. Então, o que faltou para Judas, irmãos? É a resposta crucial dessa manhã. O que faltou para Judas para que ele não permitisse que Satanás entrasse nele? Faltou vigilância, faltou oração, faltou discernimento. Havia uma oposição persistente na vida de Judas, mas ele não vigiou. Então não somos chamados para vigiar a vida de ninguém. Vigie a sua vida. Ore pela sua vida. Feche, coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua vida em ordem. Porque Satanás, ele quer entrar. E você vai ficar um crente possesso? Não, o que nós estamos falando? O entrar de Satanás é ganhar a nossa maneira de pensar, irmãos. Porque se a gente pensa igual o inimigo, pronto. Vamos ganhar logo uma marca na mão direita, vamos começar a fazer o que ele quer. É preciso fechar as portas do inferno na nossa vida. No livro de Atos dos Apóstolos, vem o ápice da mensagem agora. O ápice da mensagem. Porque no livro de Atos, diz que Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Ele permitiu. Vejam como a nossa vigilância, ela é fundamental. Você não pode permitir que esses argumentos, essas pretensões que o inimigo está gerando dentro de você, que você caia nessa ladainha da sua própria natureza humana. Diz as Escrituras que Ananias, ele ainda fez um acordo com a sua esposa, e Pedro profetizou isso para mentir contra o Espírito Santo. Ora, eram membros da igreja. Ananias e Safira conheciam Jesus. Ananias e Safira, eles viviam o Evangelho. Mas diz Pedro, através do poder do Espírito Santo, o que ele disse? Olhe para mim aqui.
Porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Havia uma oposição persistente. Vejam como a gente tem que arrumar a nossa vida, a nossa casa, como nós estamos nos relacionando com Deus. Ninguém esconde nada de Deus, irmãos. Será que tem que colocar um vigia para ficar observando você? Deus não precisa disso. A pergunta é, outra pergunta, hein? Aquilo que você entrega na igreja é de fato o seu dízimo todos os meses? O dinheiro que você traz, como diz as Escrituras, que temos que trazer o nosso dízimo à casa do tesouro. O dízimo que você diz que é o seu dízimo, aquilo que você traz, é de fato um dízimo fiel a Deus ou é algo mentiroso? Ou você nem dizima mais, você dá uma oferta quando dá. É essa vida que agrada a Deus? Vai cair na ladainha da internet, porque, irmãos, quando não tinha internet, olha, eu já dizimava na casa do Senhor. Não me faltou nada até hoje, pelo contrário, se cumpriu nas Escrituras da minha vida que Deus abriu as janelas, as portas dos céus e tem derramado até hoje bênção sem medida. Não que eu não possa passar por uma crise, não que eu não possa passar por um momento difícil na minha vida, todo mundo passa. Mas a pergunta é, você está mentindo a Deus ou está sendo verdadeiro com Deus? Eu, como pastor, eu tenho que vigiar para saber se você está entregando o seu dízimo todos os meses, de fato e de verdade? Ou você tem consciência que Deus sabe de tudo e por causa do teu temor a Ele, você age de forma verdadeira? A traição de Judas foi motivada pela oportunidade de receber dinheiro, irmãos. Em Timóteo, Paulo fala sobre isso, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com o dinheiro, cuidado. A nossa igreja, o nosso rabi, me ajuda na administração da nossa igreja, e ele mesmo toma a iniciativa de tirar o dízimo. Toda oferta que você entrega, todo dízimo que você entrega, nós tiramos 10%, e toda semana nós não esperamos nem para levar, já depositamos na conta da catedral da nossa denominação, fielmente. Não fazemos nada, não gastamos nada sem antes tirar o dízimo primeiro. O dízimo não é primícia? Ou, tem alguém aí? Dízimo não é primícia? Não são as primeiras coisas? A pergunta é, você está mentindo ao Espírito Santo ou está falando a verdade? É para mim também. Eu não entrego aqui o meu envelope. Que envelope? É do meu dízimo pessoal. E aí tem o dízimo da igreja. Ah, eu sou o pastor da igreja, a igreja já entregou o dízimo, eu não preciso entregar. Não, eu invoco as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Deus não tem me deixado faltar nada e não me empobrece entregar o dízimo. Não me empobrece. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Jesus disse isso. Ninguém consegue servir a dois senhores. O dinheiro é espiritual. Já o líder da nossa denominação, ele escreveu um livro, O Dinheiro, um assunto altamente espiritual. O dinheiro é uma entidade.
ela recebe adoração, o dinheiro é adorado. O profeta Malaquias, ele está na cantata de Páscoa. Maurício vai estar fazendo o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? E Malaquias diz: nos dízimos e nas ofertas. Por quê? O povo que voltou do cativeiro, ele enfrentou uma oposição persistente em Jerusalém. Mas o povo foi auxiliado por 3 profetas. E esses 3 profetas estarão na cantata. É spoiler, né? Eu já estou aqui falando para você, mas já estamos pregando a cantata. Ó, cativeiros espirituais, legalidades espirituais, oposição persistente. Tudo isso estava acontecendo em Jerusalém. Nós já estamos sendo preparados, irmãos. Nós já estamos aqui sendo preparados a nos posicionar diante do Senhor. Então, o povo, quando voltou, recebeu o auxílio do profeta Zacarias, do profeta Ageu e do profeta Malaquias. Porque o povo estava mais interessado nas suas próprias casas do que na casa de Deus. Daí vem: me coloque em primeiro lugar, me prove nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramarei sobre vocês bênção sem medida. Comece a colocar o meu reino em primeiro lugar na tua vida. Isso que o profeta Malaquias começou a pregar. Me provem nisso aí. Olha como é que vocês estão. Vocês plantam, mas não colhem nada. Vocês comem, mas não sacia a fome de vocês. E o que estava acontecendo? Eles não estavam vivendo a plenitude de Deus. Deus quer que vivamos essa plenitude. Chega de ser uma igreja neutralizada. Chega de ser uma igreja passiva. E uma igreja ao qual o inimigo brinca. Ele dá gargalhada, porque não tem autoridade para resolver nada no mundo espiritual. Ela está enganando a si mesma. Deus não quer uma igreja assim. Deus não quer a sua vida assim. Deus quer que você leve o seu relacionamento com Ele a sério. Hoje é uma manhã, não é para Satanás entrar em ninguém, mas é para ele sair. Ele vai sair em nome de Jesus. Ele não é para entrar, ele é para sair da nossa vida. Mas é preciso vigilância, é preciso oração, é preciso discernimento. Coloque a sua vida em ordem. Esta é a última hora. Judas vivia um cativeiro espiritual e ele não sabia. Que toda oposição persistente seja denunciada na nossa vida nessa manhã. Pois é algo que nós não podemos vencer sozinhos, mas Jesus está aqui. Fiquemos de pé, Jesus está aqui para nos ajudar. Jesus está aqui. Se tem algo que persiste na nossa vida e que não vem da parte de Deus, isso vai cair por terra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você está vendo a necessidade do jejum, 21 dias? Como é que nós fazemos jejum aqui? Nós deixamos a internet de lado. Você pode até consultar alguma coisa na internet, mas não fique debruçado nela nesses 21 dias. Saia das redes sociais.
Para um pouco. Tem vida fora das redes sociais. Tem vida de Deus para nós. Saia disso. Redes sociais não vão salvar ninguém. Não que não possamos nos relacionar. Redes sociais é para se relacionar uns com os outros. Então chega uma hora que o relacionamento horizontal tem que parar e tem que priorizar o relacionamento vertical com Deus. É isso que nós vamos fazer nesses 21 dias. Hoje mesmo tem essa convocação, né, de todos os trabalhadores. Olha que oportunidade. Antes de começarmos o nosso jejum amanhã, já tem um posicionamento hoje. Todos aqueles que trabalham a favor do reino de Deus e são da nossa igreja estão convocados a estar aqui de noite. Eu vou estar também. Eu vou estar também aqui. E vai ser 1 hora somente, né? 1 hora. Vamos estar todo mundo aqui buscando essa graça, esse poder do Espírito Santo. Então, coloque a mão no seu coração agora. Com a mão no seu coração agora, Senhor. Nós nos posicionamos como igreja ressurreta, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E nós queremos declarar nessa manhã que Satanás não vai entrar não, Senhor. Ele vai sair. Ele vai sair da nossa vida. Ele vai sair da nossa casa. Ele vai sair desta igreja. Ele vai sair dessa região, da cidade do Rio de Janeiro. Ele vai sair do Brasil, na autoridade do teu nome poderoso. Nós, Senhor, tomamos posição e fechamos as portas do inferno, Senhor. Elas não prevalecerão na nossa vida. E nós abrimos portas do céu, Senhor. Onde havia desobediência, agora nós vamos obedecer. Onde havia rebelião, nós vamos nos submeter, Senhor. Onde havia doença, haverá cura, Senhor. Onde havia cativeiro, haverá libertação. Onde a morte imperava, o poder da ressurreição e da vida vai se manifestar. Então, receba autoridade. Receba poder do Espírito Santo para fazer esse jejum aos 21 dias, para buscar a Deus, para vencer essa oposição persistente. Vamos aplaudir o nosso Deus.